Olá, meus amigos. Quero abordar um tema aqui. Talvez muita gente não conheça o que eu vou dizer. Sobre as três religiões: cristianismo, judaísmo e o islamismo. O que está por trás disso tudo, né? Dessas religiões. Primeiro que quando a gente lê as escrituras, a Bíblia, as escrituras, ela é exclusivamente voltada às profecias, aos relatos de um povo escolhido, que é o povo de Israel. Israel é uma família, não é um país, né? Então a gente precisa entender o contexto, né? Israel é Jacó. E Jacó teve 12 filhos, teve mais de 12, né? Teve 13 que é uma filha, né? Mas falando dos patriarcas, são os 12 que constituem as 12 tribos de Israel, os 12 filhos homens, né, de Israel, e que eles se espalharam pelo mundo por causa da diáspora, né? Por causa das invasões no território, na antiga Israel, que foi dividida. Então você tinha o reino do sul, que é Judá, e você tinha o reino do norte, que é a capital era Samaria, né? Os samaritanos. E todo esse povo, por causa da diáspora, se espalhou. Muitos vieram para a América do Norte. No princípio, os índios cherokees, eles são descendentes da tribo de Israel. Aqui no hemisfério sul, na América, né, você tem muita gente que é cristão, só que a origem dela é descendência de Israel, e não sabe. Muita gente israelita e não sabe. Estão aí perdidos no meio da religião. Eu falo perdidos porque a religião ela traz mais engano do que qualquer outra coisa. As escrituras ela não mencionam em nenhum momento algum representante para levar a palavra do Criador. Então as pessoas elas se apegam porque faz parte da sociedade inserir as pessoas que nascem, né, nas escolas, ensino obrigatório, inserir na religião. Então as pessoas elas crescem inseridas na sociedade, numa cultura helenizada, numa cultura que não é dela, e aí automaticamente ela vive essa cultura que não é dela, e essa cultura ela traz muitos prejuízos. A cultura helenizada é essa cultura liberal, que você pode fazer tudo, que você não precisa guardar as instruções. A religião que trocou a guarda do Shabat, que é o sétimo dia, pelo primeiro dia, que é o domingo. É a religião que permitiu que os israelitas comessem de tudo, os israelitas que são cristãos e não sabem, né? Carnes impuras, enfim, tem um monte de detalhe que a religião ela acaba estragando, acaba desviando a pessoa do caminho do Mashiach Yahushua, né? Que é o caminho para a salvação, o caminho para se chegar ao Pai, ao Todo-Poderoso Yahuwah. Então, você tem o cristianismo que usurpou aí todo o discipulado, todo o apostolado dos primeiros Natzarim, que eram os primeiros enviados, os primeiros ramos ali, que são os israelitas que estavam defendendo a manutenção das instruções da Torá, para que a pessoa não se desviasse do caminho. Então veio aos poucos os primeiros cristãos, liderado por Inácio de Antioquia. Foi ele que começou a mudar, foi ele que inventou o termo cristianismo. E só lá no século, acho que no século IV, né? No século IV, que o imperador romano determinou que o catolicismo seria a religião universal. Enfim, passados os tempos, depois veio a Reforma Protestante. No século VII, no ano 600, eu não lembro exatamente com precisão, mas era no século VI ali, né? No século VII, aliás, ano 600 e alguma coisa, que surgiu o Islã, né? E qual que é o lema do Islã, né? O lema do Islã eles defendem que Deus dele é Alá e que o profeta, o mensageiro de Alá é Muhammad, né? Que é o Maomé. E aí, fazendo
fazendo assim um paralelo que muita gente fala, né, que os muçulmanos, eles adoram o mesmo Elohim, o mesmo Deus que os cristãos, né, que os judeus também. E a gente precisa pôr um ponto aí nessa questão. Primeiro que a palavra Deus é uma palavra, não é um nome, né? É um título. Deus é um título. Assim como você tem na sociedade lá, nos órgãos públicos, você tem governador, você tem deputado, você tem presidente, é um título. É um título que alguém está ocupando esse título, né? Então você tem um governador, tal pessoa está ocupando aquele posto, né? Então a mesma coisa quando se fala de Deus, né? Sem falar que é uma palavra derivada de Zeus, né? Uma deidade, faz homenagem a uma deidade caída aí, dos anjos caídos, e de inúmeras homenagens que tem neste mundo e as pessoas não sabem, né? Basta ler o livro de Enoque. O livro de Enoque, ele detalha muito profundamente os nomes, essas questões, né, dos anjos que caíram, a primeira leva de anjos caídos, depois teve a segunda classe de anjos caídos, que é mencionado na Bíblia, no Gênesis 6, o capítulo 6. Mas, basicamente, quando a gente entende o significado das palavras, dos idiomas, se a gente pegar o hebraico, né, hebraico é a língua original dos israelitas. Quando você vê lá a palavra Alá, essa palavra significa maldição, tá? Então Alá significa maldição no hebraico. Na língua árabe, eles dizem que Alá significa Deus. Então Alá significa Deus, né? Que é o título, né? Não é um nome específico. Então quem procura consegue entender quem está por trás aí deste título lá, né, por conta dos muçulmanos, quem está por trás desse título, quem ocupa este cargo de Deus aí, né, para eles. Porque para o povo de Israel, nós sabemos que o Elohim de Acharal, de Israel, é Yahuwah Tsebaot, que é o tetagrama, né? Yud, Re, Vav, Re, tá no hebraico, né? Yud, Re, Vav, Re. Que no pictográfico, aqueles desenhinhos, né? Significa Yud, que é braço ou mão. Re, que significa olhe, contemple. Vav, que significa prego. E Re, de novo, né? Que significa olhe e contemple. Então é assim, qual que é o significado do nome de Yahuwah? Significa, você lê da direita para a esquerda, tá? Yud, Re, Vav, Re, da direita para a esquerda que a gente lê no hebraico, né? Não é no nosso alfabeto a gente lê da esquerda para a direita. No alfabeto hebraico, no aramaico, você lê da direita para a esquerda, é o contrário. Então você lê Yud, Re, Vav, Re, que significa braço, mão, olhe, contemple. Prego, olhe, contemple. O que significa? O nome do Criador, Yahuwah, ele já está dizendo que ele é o Salvador. Como é que o Mashiach foi morto? Não foi na estaca, no madeiro? Não foi um prego? Pregou na mão dele, braço e mão dele? Aí que está o significado. Então nós adoramos, nós louvamos a quem conhecemos. Então nós, israelitas, louvamos Baruch Hashem Yahuwah. É o nosso Todo-Poderoso, soberano, o doador da vida, o Todo-Poderoso que se manifestou neste mundo. É o Todo-Poderoso que se fez carne, trouxe a salvação para aqueles que nele crer, para aqueles que nele guardar o seu nome e seguir as suas instruções. Muito diferente da deidade por trás dos descendentes de Ismael. Quem é Ismael?
Ismael é o filho de Abraão com a concubina egípcia, ok? Então esse homem, Ismael, ele deu origem a toda a descendência ali, principalmente da descendência árabe. E o filho escolhido, né, foi o filho de Abraão com a esposa Sara, que foi Itzhak. Por isso que nós temos na linhagem dos nossos patriarcas, Abraão, Itzhak e Jacó, Jacó e Israel. Essa é a linhagem dos nossos patriarcas, nós que somos israelitas, ok? Então essa diferença as pessoas precisam entender muito profundamente para não caírem no engano, para quando forem conversarem com um árabe muçulmano, para entender que o desejo maior deles é extirpar da face da terra judeus e cristãos. Essa é a ideia. É claro que um muçulmano ele não vai dizer isso para você, mas eu convido você a estudar aqui no canal. Existe uma playlist chamada Escatologia. Tem alguns vídeos lá que vão esclarecer todos esses pontos. Inclusive tem um homem que chama Walid Shoebat, que ele é um ex-muçulmano. Ele já mais de 15, 20 anos que ele deixou o Islã e se converteu ao cristianismo, porque ele casou com uma esposa lá que era cristã. E ele revela muita coisa, ele revela muitas coisas pro final dos tempos. Tudo com embasamento bíblico, tudo que está nas escrituras, as profecias que ainda não se cumpriram, é assim muito revelador. Então quem quiser saber a verdade é essa, pessoal. Tem aí para vocês buscarem, estudarem. Então a gente que estuda um pouquinho mais, a gente sabe que a deidade por trás do título lá dos muçulmanos de Alá, que Deus, a deidade por trás são todas as relacionadas, né, aos anjos caídos ali, o cubo de Saturno. Tem todo um detalhe aí que procurei, pessoal. Eu não vou me adentrar muito aqui neste vídeo, mas era só para dar essa introdução a vocês, para a gente entender que, assim como você tem na religião judaica, os judeus, existem judeus da tribo de Judá que seguem Yeshua, né? Eles confessam que Yeshua é o Messias Salvador, ok? Mas tem aqueles judeus ortodoxos que eles rejeitam Mashiach. Então eles rejeitam o filho. Quem não tem o filho não chega no pai, ok? E o problema dos cristãos, eles confessam, alguns cristãos, né, confessam que o Messias é o Todo-Poderoso Yahuwá, só que eles não guardam as instruções. Então eles permanecem vivendo em pecado. Esse que é o grande drama, esse que é o grande problema, que a gente percebe que em todas as religiões nós temos sempre um ponto que desvia as pessoas. Assim como na religião católica, que coloca a Virgem Miriam, né, na religião católica, eles chamam da Rainha dos Céus, a Maria, eles colocam como intercessora. A própria religião católica já fala isso abertamente, que ela é Rainha dos Céus. E a gente sabe que na Bíblia a Rainha dos Céus é Astarote, remete tudo lá do princípio ali, antes mesmo do dilúvio. Então isso também é um desvio do caminho do Mashiach, porque o único caminho para se chegar ao reino de Yahuwá é um Mashiach Yahushua. A mensagem para hoje era isso, pessoal. Procurem, façam perguntas, participem, deixem comentários. Até o próximo vídeo, se assim o soberano Yahuwá nos permitir. Aleluia!